E aí pessoal, tudo bem? Estudando muito geografia? O tema da nossa aula de hoje é o crescimento e a distribuição populacional brasileira. É sabido que no mundo, a partir da década de 1950, as inovações tecnológicas e ao mesmo tempo dentro da saúde, a melhoria da condição de saúde da população mundial, permitiu ao mesmo tempo que as pessoas vivessem mais. Mas a pergunta é, será que elas estão vivendo melhor também? Em países como Índia e China, o crescimento da população é algo anormal para os padrões mundiais. Aproximadamente 1,3 bilhões de chineses e aproximadamente 1 bilhão de indianos vivem em condições muitas vezes sobre-humanas, subhumanas, onde faltam muitas vezes alimentos e o índice de emprego, de empregabilidade é mínimo dentro dos seus supostos projetos de governo e desenvolvimento dentro dos territórios. O crescimento demográfico. Em países como China e Índia, a população ultrapassou os limites mínimos para a sobrevivência dessas populações, ou seja, eu não tenho mais condições de manter as pessoas alimentadas, e isso vai acontecer principalmente em países ditos subdesenvolvidos, onde o acesso à saúde, educação e ao chamado bem-estar social fica reduzido. Ao mesmo tempo, eu vou ter nesses locais, nos chamados países subdesenvolvidos, um fenômeno conhecido já e chamado hoje de explosão demográfica. Mas o que é a tal explosão demográfica? A explosão demográfica, na verdade, é quando uma população não tem mais como controlar os seus números de filhos, o número de filhos dessas famílias. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma espécie de controle em alguns países, mas é um controle mínimo, porque os direitos humanos dizem que as populações, as famílias, é que devem escolher quantos filhos podem obter, ter quantos filhos necessários ela achar melhor. Só que, obviamente, a partir da década de 50, alguns governos vão tentar inibir essas populações de ter mais filhos, alegando que justamente quanto maior o número de filhos essas famílias obtêm, piores serão essas condições de vida, porque justamente como os salários são menores em países ditos subdesenvolvidos, eu vou ter, obviamente, condições de vida piores, dificuldade no acesso em relação à educação, dificuldade no acesso ao lazer, a uma boa moradia, enfim. Quanto maior o número de filhos, maiores serão as dificuldades. Mas, obviamente, que essa é uma política dentro da chamada explosão demográfica, para tentar barrar ela. Obviamente que essa política tem um caráter ideológico. Agora, obviamente também eu posso pensar que os países que hoje são considerados subdesenvolvidos chegaram a essa condição principalmente a partir de uma exploração praticada pelos países ricos, os países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, eu vou ter nesses países ditos subdesenvolvidos essa explosão desenfreada principalmente a partir de uma população rural que vive no campo e que muitas vezes utiliza um número maior de filhos e tem um número maior de filhos para colocá-los no trabalho familiar, o trabalho agrícola familiar. Então, essas crianças vão acabar ajudando na chamada lida do campo. Então, esse tipo de política familiar, ou seja, não é um planejamento, é uma necessidade da família de ter um número maior de filhos. Isso vai apresentar apenas uma redução dentro do que a gente chama ciclo demográfico. Então, vamos ver o ciclo demográfico e suas fases. Em países como a Inglaterra, por exemplo, eu vou ter uma mudança nos índices de população dentro do chamado ciclo demográfico. A população inglesa era até 1750 aproximadamente uma população dita rural, que vivia no campo, que praticava agricultura, na época do período feudal, a transição do feudalismo para o período de urbanização, já dentro da chamada Primeira Revolução Industrial. A Inglaterra passa a se urbanizar, cidades como Londres, Birmingham e outras apresentam alto índice de urbanização, de melhorias das condições sanitárias dentro das suas cidades. E essa população que sai do campo e migra para a cidade vai acabar reduzindo também o seu número de filhos, justamente porque as condições urbanas permitem uma maior disponibilidade para o trabalho, e o tempo dedicado ao trabalho também é maior. Logo, o número de filhos vai ser reduzido em função das atividades trabalhistas desenvolvidas. E, inclusive, a mulher vai começar a participar da atividade trabalhista. Até então, a mulher no campo não tinha tanta atividade quanto o homem, era relegado a um segundo plano, era relegado a um segundo plano as atividades femininas.
Quando a mulher passa a se inserir nesse mercado urbano, o número de filhos também vai diminuir. E isso vai ter, sim, uma influência dentro da população inglesa, por volta aí de 1750, com a primeira revolução. Então, essa população inglesa vai passar a ter uma pirâmide etária diferenciada. Até então, até 1750 aproximadamente, era uma população rural, com alto índice de jovens na população, ou seja, a base da pirâmide era muito larga. Vai começar a ter um achatamento dessa base, em função do que o número de filhos se reduz e eu passo a ter uma maior quantidade de adultos na população. E já na atualidade, países como a Inglaterra, Estados Unidos, chamados países ricos hoje, vão apresentar uma população mais idosa, pessoas com maior número de, em termos de idade, né, uma idade mais avançada, em função do quê? Da melhoria das condições de vida, maiores salários, né, maior urbanização, que vai permitir também um acesso maior à saúde, à educação, uma chamada qualidade de vida hoje, né, dentro do chamado bem-estar social. Então, essa população rica dos países considerados hoje desenvolvidos vai apresentar altos índices de pessoas idosas e essas pessoas também vão começar a ter uma atividade maior em relação ao lazer, em relação ao acesso ao bem-estar. Isso, obviamente, vai se refletir dentro desses índices na chamada pirâmide etária das populações ricas. Para ilustrar esse fenômeno ocorrido na Inglaterra, nós vamos ver agora algumas cenas do filme Monty Python, O Sentido da Vida. Roda aí. O filme mostra justamente o período de explosão demográfica dentro da Inglaterra, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. Mas esse fenômeno vai ter uma alteração na sequência em função de algumas políticas públicas dentro das cidades e dentro do território inglês. Mas e nos países subdesenvolvidos? Será que a população passou por essa transição que a Inglaterra passou? Dessa forma, nosso próximo tópico agora é a situação atual da demografia brasileira. O Brasil também apresentou uma evolução de sua população em termos de número de filhos e também em termos de número de população absoluta. A população brasileira também passou por algumas modificações. E essas modificações vão ocorrer principalmente a partir da década de 1950. Isso não vai ocorrer somente no Brasil, né, pessoal? Vai ocorrer também na maior parte dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, Argentina, México, África do Sul, Índia, China, ou seja, um grande grupo de países que vai apresentar uma transição demográfica nas suas populações. No caso do Brasil, a gente vai ter uma diferença principalmente acentuada pela urbanização. Em função do quê? Em função de uma indústria que começa a crescer no país, principalmente a partir de 1950. Isso dentro das políticas desenvolvimentistas praticadas inicialmente pelo Vargas e depois vai vir com o Juscelino, vai vir com os governos militares, que vai forçar o quê? Vai forçar um chamado êxodo rural da população e, obviamente, eu vou ter novamente o mesmo fenômeno ocorrido em países ricos. A população vai se concentrar em áreas urbanas, a própria mulher vai começar a se inserir no mercado de trabalho para auxiliar na renda familiar e, obviamente, o número de filhos também vai sofrer uma redução acentuada. Mas será que essa acentuação causou alguns problemas para a população que vive e que vivia no campo? Será que eu tenho ainda uma população pertinente no campo, né? Afinal, quem é que produz os alimentos? Quem é que vai produzir os alimentos no futuro? Os alimentos que nós, que vivemos em centros urbanos, consumimos. O número de filhos na área rural no Brasil, ele continua ainda acentuado. É óbvio que a gente tem hoje no país uma alta mecanização, né, da agricultura, com uma acentuada a introdução de máquinas, utensílios, né, insumos que vão facilitar o quê? Uma maior produtividade na agricultura e, ao mesmo tempo, uma expulsão do trabalhador. Porque se hoje existe uma mecanização, obviamente que o número de trabalhadores por hectare na agricultura vai ser reduzido. Mas para onde essa população vai acabar migrando, então? Basicamente para os grandes centros urbanos. As capitais dos estados, as maiores cidades brasileiras, vão começar a receber, principalmente a partir da década de 60, um grande contingente populacional que vai, inicialmente, conseguir até uma certa empregabilidade, vai conseguir um nível de emprego razoável, mas no período seguinte, com as inovações tecnológicas introduzidas também na indústria, o índice de desemprego vai aumentar e as populações vão começar a sofrer uma série de problemas em função do quê? Em função de baixos salários, altos índices de desemprego
E aí, obviamente, eu vou ter o quê? Problemas com habitação, falta de moradia, problemas com acesso à saúde, problemas com acesso à educação. Enfim, essas políticas dentro do território não vão suprir as demandas populacionais brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter também uma redução do número de filhos em função do quê? De uma maior conscientização das famílias de que quanto maior o número de filhos, pior serão as minhas condições de trabalho, de lazer, enfim, piores serão as minhas condições de vida. A população brasileira, na atualidade, apresenta uma transição demográfica. O que é essa transição demográfica? Ela começou por volta de 1950 a se urbanizar, ou seja, ocorreu um chamado êxodo rural, onde a população vai para os grandes centros urbanos e começa a reduzir, ter uma redução, começa a ocorrer uma redução no número de filhos por família. Até 1950, mais ou menos, eu tinha uma média de filhos por família no Brasil de 3,5 aproximadamente filhos por família. A partir de 1950, com esse processo acentuado de urbanização, eu vou começar a reduzir e, na atualidade, eu vou ter aproximadamente 1,2, 1,2 filhos por família. Isso já é uma mudança significativa, mas, ao mesmo tempo, é uma média. Não vai refratar, não vai resultar realmente na realidade. A realidade é a seguinte, em algumas regiões, como a região Nordeste, por exemplo, eu vou ter ainda hoje uma média de 3 filhos por família, enquanto que em outras regiões, como Sudeste e Sul, onde os índices de urbanização e, ao mesmo tempo, de emprego são maiores, eu vou ter, na atualidade, esse número médio aí de 1,2, 1,3 filhos por família, ou seja, áreas urbanas com população trabalhando e buscando melhores condições de vida e tendo um menor número de filhos em função do quê? Em função da inserção não só da mulher e do homem, obviamente, mas também de adultos para o trabalho, filhos para o trabalho. Então, eu vou começar a ter uma redução no número de filhos e as condições também de melhoria assim, de infraestrutura, como, por exemplo, saúde, educação, são melhores em centros urbanos. E isso vai acabar também mostrando que na transição demográfica eu vou ter hoje um número maior de adultos na população, porque os índices de mortalidade também foram reduzidos junto com os índices de natalidade. Esses índices, né, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, vão acabar mostrando como a população brasileira se apresenta na atualidade. Será que ela está realmente apresentando hoje uma transição demográfica? Esses índices vão entrar dentro do que a gente chama de taxas populacionais. Dessa forma, as principais taxas hoje que vão mostrar como a população brasileira se apresenta são as seguintes. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, na verdade, vai mostrar, a partir de 2 índices básicos, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, uma média. Ou seja, quando eu tenho um número maior de natalidade, ou seja, nascem mais crianças do que morrem pessoas, eu vou ter um crescimento vegetativo positivo, que hoje no Brasil ele oscila aí entre 2 a 3% no máximo ao ano, ou seja, nascem mais pessoas do que morrem. Já em alguns países ricos, para se ter uma ideia, o índice de crescimento vegetativo em alguns casos é negativo, ou seja, a população, morre mais população, aliás, do que nasce. E aí eu vou ter o quê? Populações envelhecidas, com baixos índices de natalidade, ou seja, um número pequeno de filhos, e problemas, inclusive, para a questão do trabalho. Esses países hoje estão, inclusive, importando, entre aspas, mão de obra, de preferência jovens e com alto grau de escolaridade, para poder suprir os seus índices de empregabilidade, a sua indústria, o seu comércio, o seu serviço, que é muito importante para o desenvolvimento dessas nações que hoje, na atualidade, são consideradas ainda ricas. Outra taxa importante dentro da questão demográfica brasileira é a taxa de mortalidade, que vai representar ao mesmo tempo a questão do acesso aos bens, aos serviços, ou seja, a população que tem acesso a índices de educação, uma qualidade na educação, uma qualidade de renda, ou seja, uma renda per capita alta, que vai permitir com que eu viva melhor, que eu tenha uma boa moradia, e obviamente fique longe dos índices de violência, que estão muito atrelados em países subdesenvolvidos como o Brasil, em função da questão da falta de acesso às infraestruturas básicas dentro do território. Obviamente, se eu moro num bairro que é considerado violento, o risco que eu apresento de sofrer alguma violência é muito grande. Isso vai ter um impacto muito maior também na questão da mortalidade. Em bairros considerados pobres, em bairros violentos nas grandes metrópoles, os índices de assalto, de violência, de brigas, de gangues, por exemplo, é muito grande e vai ter sim um grande reflexo nos índices de mortalidade,
principalmente na faixa que vai dos 15 aos 25 anos de idade e também dentro do sexo masculino. Então, assim, os índices de mortalidade no Brasil têm muito a ver com a questão da violência, não só uma violência entre gangues, enfim, em bairros considerados pobres, mas também na violência do trânsito. O Brasil é um dos campeões mundiais de violência no trânsito, de acidentes de trânsito, e isso também vai ter um reflexo muito grande nas taxas de mortalidade dentro do território brasileiro. Outra taxa populacional importante é a taxa de fertilidade, que vai representar a capacidade ou o número de filhos que uma mulher pode ter durante a sua vida adulta. Esse índice também vai sofrer no Brasil uma redução, principalmente em função da participação da mulher no mercado de trabalho, sobretudo urbano. Quando a mulher se insere nesse mercado, a partir de 1950 principalmente, ela vai começar a ajudar na renda familiar e não vai ter mais aquela ocupação básica de cuidar dos filhos, né? Dentro de um país considerado patriarcalista como o Brasil, o homem sempre na base, aliás, no topo da hierarquia familiar, vai começar a ter uma certa participação da mulher nessa hierarquia, ou seja, ela vai começar a representar uma participação efetiva dentro da renda familiar, e obviamente não vai ter mais tanto tempo para cuidar de filhos, e dessa forma eu vou ter um certo planejamento familiar hoje, buscando sobretudo uma redução no número de filhos em função de que o casal está muitas vezes ocupado em grandes centros urbanos com o trabalho, com a rapidez dos grandes centros, com a falta de tempo para cuidar das crianças, e muitas vezes eu vou ter algumas famílias que têm um número razoável de filhos, 2, 3 filhos, por exemplo, tendo que colocar essas crianças em creches, porque o tempo necessário para a criação é mínimo em função do mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros. Finalizando, outra taxa considerada importante dentro da questão demográfica brasileira é a taxa de natalidade, que vai representar, obviamente, atrelada à questão da fertilidade, o número de filhos por família no Brasil, ou seja, o nascimento de crianças a partir de um certo planejamento que vai, obviamente, se refletir em grandes centros urbanos. Então, a população brasileira está apresentando uma mudança, inclusive, nos índices de natalidade, ou seja, o número de filhos, o número de crianças que nascem também possui uma redução, principalmente nos grandes centros urbanos e principalmente no centro-sul do Brasil. Essa região, centro-sul do Brasil, apresenta hoje um índice médio aí de 1,2, 1,3 filhos por família, principalmente em função da questão urbana, da questão da dificuldade para se ter filhos hoje e também em função dos métodos anticoncepcionais, ou seja, a mulher está pensando 2 vezes antes de ter um filho, os encargos são muito grandes hoje para se ter uma criança, em centros urbanos se gasta muito com creche, se gasta muito com escola, então as famílias estão começando a ter um planejamento familiar no sentido de buscar melhor qualidade para os seus filhos. Vamos ver agora os aspectos gerais da população. A população brasileira apresenta uma transição demográfica e essa transição tem a ver muito com a questão da política em termos de natalidade. As políticas demográficas dentro do território brasileiro respeitam hoje critérios basicamente internacionais, ou seja, há uma difusão de métodos anticoncepcionais, no sentido de controlar uma série de doenças e, ao mesmo tempo, também de ter um certo planejamento familiar, ou seja, as pessoas devem planejar ter um planejamento das suas famílias, no sentido de ter um número de filhos reduzidos que me permita, para mim e para minha esposa, uma qualidade melhor de vida, um acesso maior à saúde, à educação, a boas moradias, para mim e para a minha família. Então, dessa forma, eu vou ter hoje, dentro do território brasileiro, uma expansão dessas políticas de planejamento familiar e de controle das doenças que vão permitir que eu tenha, obviamente, umas taxas mais elevadas em termos de crescimento vegetativo, de qualidade de vida, de expectativa de vida da população. Um exemplo dessas políticas de controle de doenças e, ao mesmo tempo, de redução do número de filhos, ocorre durante o Carnaval, quando ocorre uma grande campanha publicitária, no sentido que as pessoas devem usar métodos anticoncepcionais para as relações sexuais, no sentido de controlar, ao mesmo tempo, as doenças e também evitar, obviamente, de ter um número maior de filhos, que vão dificultar realmente a questão da qualidade de vida e estão amparadas na questão do planejamento familiar propagandeado hoje por um grande número de governos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Finalizando agora, veremos a distribuição geográfica da população brasileira. A
População brasileira, a partir de um período histórico, obviamente, lá por 1500, quando ocorre, entre aspas, o descobrimento do nosso território, vai começar inicialmente a se localizar, a se estabelecer, principalmente em função da zona litorânea, zona costeira. Tanto é que hoje as principais cidades brasileiras estão justamente nessa faixa litorânea. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, grandes metrópoles que hoje apresentam a sua localização atrelada à questão litorânea. Justamente em função da facilidade de acesso, os portugueses inicialmente construíram suas principais feitorias, colônias e depois cidades nessa faixa. Mas a população brasileira, à medida que ocorre um certo ciclo, em função de alguns ciclos econômicos, ciclo do açúcar, ciclo do café, ciclo da mineração, e depois com a questão da Revolução Industrial, que no Brasil foi tardia, eu começo a ter uma melhor distribuição da população ao longo do território. Hoje eu apresento já algumas regiões, como a região centro-oeste e a região norte, que até então eram considerados vazios urbanos, ou seja, vazios demográficos, com um número pequeno de cidades, apresentando na atualidade já um crescimento em termos urbanos, no número de cidades, e também em termos populacionais, ou seja, eu vou começar a ter um número maior de pessoas migrando para essas regiões, principalmente em função da agricultura e também em função da pecuária. Já no quadro atual, eu vou ter a população brasileira distribuída de uma forma irregular ao território, principalmente em função do quê? Do chamado êxodo rural. A população começa a sair do campo em direção às cidades a partir de 1950. Só que ela não migra para cidades médias e cidades pequenas, ela migra para os grandes centros urbanos, para as grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que apresentam um alto grau de urbanização, um alto grau de industrialização e que vão atrair essas pessoas principalmente em função do emprego assalariado. Só que muitas vezes as pessoas não tinham uma qualificação para o trabalho, as pessoas não possuíam qualificação necessária para determinadas funções no mercado de trabalho e obviamente ficavam à mercê, ficavam fora desse mercado, tendo que viver em condições subhumanas, vivendo em favelas, e eu começo a ter uma expansão das favelas, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e essa população vai ter uma qualidade de vida inferior também, muitas vezes em função dos baixos salários praticados. Eu vou ter também uma expansão nas grandes cidades da chamada informalidade, as pessoas que não têm uma ocupação com carteira, com os direitos trabalhistas, vão acabar migrando para o setor informal, trabalhando como camelôs, como vendedores ambulantes, enfim, ganhando salários irrisórios e não tendo nenhum direito trabalhista nesse tipo de função, nesse tipo de ocupação. Mas para entendermos melhor um pouco esse assunto, vamos ver agora o depoimento de um sociólogo. Roda aí. A gente, enquanto sociedade brasileira, vive dentro de uma estrutura socioeconômica que é caracterizada por um capitalismo acelerado, em marcha, e que não sobrevive, a bem da verdade, sem as desigualdades sociais que estão presentes na nossa realidade. Um grande sociólogo, sob o meu ponto de vista, chamado Peter Berger, ele vai dizer que nós, indivíduos, não passamos de grandes bonecos, de fantoches, marionetes que se colocam, se submetem às ordens sem nos darmos conta de um poder maior. Esses bonecos marionetes que atuam dentro dessa realidade, dentro desse contexto, eles acabam por nem sequer perceber as diferenças sociais as quais estão presentes no seu dia a dia, no seu contexto. Eu vejo como principal causa do crescimento populacional seria uma maior alienação. Veria como causa problemas sociais concretos como a fome, como a desnutrição, o desemprego, uma série de violência, uma série de outras situações que vão acabar sendo características desse processo, do processo de aceleração e de crescimento populacional. Agora, por outro lado, também diria o seguinte, que a nossa sociedade, da forma como ela foi concebida, ela não sobreviveria sem as desigualdades sociais presentes. Porque ela precisa, na verdade, de oposições, ela precisa de situações contraditórias, que sustentem umas às outras. Bem, vocês viram aí, pessoal, a questão desse sociólogo falando da distribuição da renda no Brasil, as diferenças entre as classes sociais no Brasil, mostrando que ocorre uma grande concentração da renda per capita, ou seja, um grande número
de pessoas que não têm acesso aos bens mínimos, como saúde, educação, lazer, enfim, e um número reduzido, ou seja, um pequeno número de pessoas, de famílias, que têm acesso a uma grande quantidade de renda, ou seja, o Brasil é um dos países mais desiguais na distribuição de renda no mundo. Bem, pessoal, vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, uma dica de estudo importante para trabalhar a questão da população, a questão populacional brasileira, a questão demográfica brasileira, é o filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade, da Embrafilme. Bem, esse filme vai acabar mostrando a questão da dificuldade no acesso a bens, a serviços, a emprego, a saúde, a educação, de uma pessoa que migra de uma cidade lá do Nordeste em relação a uma grande metrópole como São Paulo. Um filme interessante para mostrar a questão populacional brasileira. E é um filme que eu recomendo para vocês. A dificuldade de encontrar em locadoras pode ser razoável, né? Pode ser até em alguns momentos difícil o acesso a esse filme, mas é um filme que mostra bem a questão da dificuldade da população em relação à migração a uma grande cidade como São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Até a próxima! Na aula de hoje, falamos sobre o crescimento e a distribuição populacional brasileira. A população brasileira hoje, na atualidade, é de aproximadamente 170 milhões, possuindo hoje uma transição demográfica, ou seja, uma população que tinha muitos jovens na sua base e hoje começa a ter um número de adultos maior em relação a essa pirâmide, fruto também de políticas dentro do território que vão influenciar também na distribuição populacional brasileira por regiões. Vimos a situação atual da demografia brasileira. A população brasileira vai apresentar hoje, na atualidade, a questão de ter uma mudança no número de filhos, principalmente em função de um êxodo rural. A população migra para grandes centros urbanos, o país passa a se urbanizar cada vez mais, as famílias começam a reduzir o número de filhos em função das atividades desenvolvidas nos centros urbanos, o tempo é cada vez menor em relação a isso, e obviamente eu vou ter uma mudança no número de filhos, que na década de 50 era de mais ou menos 3,5 filhos por família, e na atualidade já caiu para 1,2, 1,3 filhos por família. E observamos a distribuição geográfica da população brasileira. A população brasileira está concentrada sobretudo nas grandes metrópoles, cidades que apresentam aí mais de 1 milhão de habitantes, que já apresentam inclusive também uma série de problemas ambientais decorrentes dessa superpopulação presente nas grandes cidades. Problemas como a favelização, a falta de emprego, a violência, estão sim atrelados à questão de haver no território brasileiro uma concentração nas grandes metrópoles. Bons estudos!